Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um devocional. A semana começando, quero liberar palavras de vida sobre a sua vida, palavra de paz, palavras de renovo, né? De ousadia. Que o Senhor renove as nossas forças nessa semana, semana de recomeço. Eu creio que grandes coisas o Senhor está operando essa semana em favor de nós, céus abertos, né? Muitas conquistas, muitas vitórias nós declaramos, nós profetizamos, nós almejamos e já recebemos, né, pela fé tudo que Deus tem para nós para essa semana. Hoje nós vamos falar sobre libertação, né? As pessoas têm uma visão distorcida sobre libertação e níveis de libertação. Muitas pessoas têm até medo, né, dessa palavra libertação, tem medo de oração de libertação, porque não tem o entendimento que a libertação ela é feita por camadas. Ela é feita por camadas, né? Eu costumo dizer assim, que a libertação, ela é como uma cebola. À medida que você vai descascando, você tem que, você tira aquela casca fina e você tem que tirar ali até 2 ou 3 camadas para você aproveitar o miolo da cebola, né? Assim é a libertação. Libertação não é só, né, imposição de mãos e expulsar e gritar, não. A libertação, ela também é o renovo da mente. A partir do momento em que você começa a renovar a sua mente, que você tem consciência que em alguma área da sua vida você não flui e você começa a trabalhar para que aquela área seja tratada, para que aquela área seja renovada e você venha a ser liberto, aí o que acontece? Ali entra a libertação. Então, libertação fala de renovação da mente, mudança da forma de pensar, mudança de comportamento. Hoje nós vamos meditar em Salmos 34, versículo do 17 ao 22. E eu vou ler aqui para a gente meditar. Salmos 34, a partir do versículo 17 até o 22. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os espíritos abatidos. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. As desgraças matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Este é um Salmo 34, é Salmo de Davi, né? Salmo de Davi. E nós, todos os dias, nós precisamos da libertação em algum momento, em alguma área da nossa vida. Por mais espiritual que nós sejamos, né? Às vezes as pessoas pensam assim que não, é aquela pessoa lá que não tem vida com Deus, que não tem comunhão com Deus, que não aceitou Jesus, ela precisa ser liberto, né? Mas não tem nada a ver. É como eu tô falando, a libertação são áreas, são lugares nas nossas emoções aonde a luz não chegou. E quem é a luz? Jesus é a luz. A palavra é a luz. Então, aonde é a libertação, ela precisa entrar naquelas áreas da nossa vida onde a luz não chegou. E quando Jesus entra naquele lugar e a luz começa a manifestar, a clarear, vou te dar um exemplo claro. Você chega na sua casa, numa casa e tá tudo escuro, você não tem noção do que tem ali, certo? Aí você vai lá no interruptor e acende a luz. Aí a luz clareia o ambiente, você passa a ver tudo que tem ali dentro.
né? E assim é Jesus quando entra em nós, nas áreas da nossa vida onde ainda não foi iluminado, ele entra lá naquele quartinho, tá tudo escuro. Jesus chega com a luz e aí você começa a enxergar a mágoa, o rancor, o ressentimento, a falta de perdão, a inveja, e aí você precisa começar a ser trabalhado em você para que haja libertação. Isso é ser liberto. Então, libertação não tem nada a ver com demônio, nada disso. Lógico que tem pessoas que passam por essa fase, por esse processo de libertação, imposição de mão, e tem que haver sim um trabalho nessa área espiritual muito forte. Mas a libertação, ela é um processo, né? Não quer dizer que a pessoa caminhou em Deus e ela já não tem esse tipo de manifestação espiritual mais. Não quer dizer que ela não precisa ser liberta. Todos nós precisamos ser libertos todos os dias. Além do que, nós temos o inimigo da nossa alma, que ele trabalha constantemente para que a nossa alma seja presa em algum lugar. Seja sincero comigo. Depois que você aceitou Jesus, você entrou nessa caminhada, nunca mais você foi ferido? Nunca mais você teve que perdoar ou ser perdoado? Nunca mais você ficou ressentido? Nunca mais você teve inveja de ninguém? Não, né? Nem eu e nem você e nem ninguém. Porque nós somos de carne, nós temos emoções, nós vivemos esse turbilhão de emoções diariamente. Então, constantemente, nós precisamos estar sondando o nosso coração, né? Sondando, levando a nossa alma, as nossas emoções à luz. À luz de quem? À luz de Jesus. Através da palavra, através da oração, tudo em nós tem que estar sendo exposto à luz para que nós andemos em liberdade. Paulo fala lá em Gálatas, fala assim: aquele que é livre, cuide para não ser preso novamente. Paulo já sabia, olha, nós temos que ser libertos todos os dias. Então, aquele que é livre, quem que tem que cuidar? Eu e você. Somos livres em Cristo Jesus. Temos que ter consciência da obra que Jesus operou na cruz do Calvário, a obra de libertação, de quebra de resistência, o véu foi rasgado, hoje nós temos livre acesso aos céus, o Espírito Santo veio, habitou no nosso espírito, somos batizados, temos uma linguagem sobrenatural, que é a oração em línguas, que nos conecta com o céu, numa conexão muito rápida, muito poderosa. Mas, como eu falei, somos de carne, temos uma alma, vivemos no meio de pessoas, e pessoas ferem, palavras ferem, situações ferem. Então, nós temos que cuidar para nós não sermos presos novamente, né? Provérbios fala assim, ó, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. E quem tem que guardar o coração, Nayara? Eu guardo o meu, você guarda o seu, né? Nós temos que guardar nossos corações. E o que é guardar o coração? Não guardar mágoa, não guardar rancor, não ter ressentimento das pessoas, liberar perdão. Ai, Nayara, mas não foi eu que feri, não foi eu que magoei e eu que tenho que perdoar? Sim, você que tem que perdoar. Sabe por quê? A falta de perdão é como se você tivesse com um copo de veneno, desejando que o seu inimigo tome, mas quem tá tomando é você. Então, se você quer ser livre, se você quer andar em liberdade, perdoe todos os dias. Quando Jesus lá nos evangelhos, se eu não me engano, Mateus ou Marcos, onde ele ensina a oração do Pai Nosso, ele fala assim, ó, perdoe as minhas ofensas. Ele fala, Pai, perdoa as minhas ofensas, como eu perdoo aquele quem me ofendeu. Então, ou seja, quando você não perdoa o seu próximo, quando você não perdoa quem te ofendeu, Deus também não tem obrigação de te perdoar. E tudo que nós queremos e tudo que nós somos é perdoados, né? Nós somos perdoados em Cristo Jesus. Então perdoa, libera o seu coração. O liberar perdão é uma fase de libertação. É libertador perdoar.
É libertador. É como você arrancar uma ferpa enfiada no seu dedo, na sua mão. É como você arrancar algo que te dói muito quando você libera aquela pessoa. Porque quando você guarda o rancor, quando você guarda a mágoa, quando você guarda o ressentimento, aquilo é uma ferida em você. Em você. Muitas vezes aquele que te ofendeu nem tá lembrando da ofensa. Então o perdão, ele é um dos processos da libertação. Vou fazer aqui a nossa leiturinha. Muitas vezes vivemos como se não soubesse que Jesus pagou um preço altíssimo para nos libertar. Ele se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Pai. Ele, quem? Jesus, deseja continuar a nos libertar no futuro, a cada passo da nossa jornada, né? Então é desejo de Jesus, como eu falei, nós somos, a nossa alma, as nossas emoções, elas são como uma cebola em camadas, e nós temos que ir arrancando essas camadas. Nós vamos para Jesus naquele primeiro momento, aqueles pecados grosseiros, eu bebo, eu fumo, eu prostituo, eu adultero, e essas coisas, essas mazelas todas que a gente vai para Jesus, porque ele diz, vinde a mim. Ele não fala, deixa tudo e vem. Ele fala, do jeitinho que você tiver, você vem. Porque essa faxina, essa limpeza aqui, esse pesado aqui, esse grosso, o meu sangue vai arrancar, né? E aí você vai para ele começar, porque a gente chega para Jesus. Eu, pelo menos, fui para Jesus, eu só sabia chorar. Eu ia no culto, eu ia numa célula, tudo que se referia, eu só me dirigia a Deus através do choro, né? Mas só que Apocalipse fala que o Espírito Santo interpreta as nossas lágrimas. Ele transforma cada gota de lágrima em uma frase e leva para Deus. Então, até quando eu estava chorando, Deus estava interpretando como orações. Então, aquela camada de pecado grosseiro que oprimia a minha alma no primeiro momento, quando eu fui para Jesus, o sangue de Jesus lavou naquele momento. E aí eu comecei a conseguir orar, eu comecei a conseguir ler a Bíblia, e a luz foi entrando, e esse é o processo. A luz vai entrando através da oração, a luz vai entrando através do louvor, da adoração, e vai iluminando as áreas da minha vida onde eu preciso ser liberta, em mim e em você. Então, que nós possamos começar a nossa semana como? Buscando a libertação. Falando, Espírito Santo de Deus, Tu és a luz que há em mim, ilumina aonde eu preciso ser liberta. Aonde eu preciso ser liberto. Ilumina, traz luz aonde os meus olhos ainda não enxergam, né? Nós precisamos ter um relacionamento vivo com o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele não é uma estátua, ele não é uma fantasia. O Espírito Santo é uma pessoa, e você tem que desenvolver um relacionamento de diálogo diário com o Espírito Santo, constantes diálogos com o Espírito Santo, e ele vai levar luz. Às vezes, como eu coloquei aqui, é uma mágoa, um rancor, uma falta de perdão, mas às vezes é uma inveja, às vezes é uma obsessão, às vezes Satanás está trabalhando ali na sua mente com pensamentos de vingança, às vezes é uma prisão como um vício, a droga, né? Não é porque muitas vezes nós já estamos caminhando com Jesus que somos 100% libertos. Muitas vezes você ora, você lê Bíblia, você já flui no Espírito Santo, mas você ainda fuma, você ainda bebe, você ainda tem pensamentos imundos, imorais, você ainda vê pornografia, você ainda se masturba. Então é nessas áreas que o Espírito Santo quer entrar. Isso é libertação. E a Bíblia diz assim, o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Fraquezas são lugares aonde nós não conseguimos vencer sozinhos. Então peça.
Confessa, seja sincero com o Espírito Santo. A palavra sincero quer dizer sincera, sem máscara. Não adianta a gente vestir máscara diante de Deus. Não adianta a gente querer se mascarar diante de Deus, porque Ele vê e sabe todas as coisas. Mas é este nível de libertação que eu estou falando, tem que querer. Você tem que desejar sair desse lugar. Você tem que desejar vencer essas fraquezas. Deus não vai te arrancar algo que você realmente não quer de todo o seu coração. Porque muitas vezes nós colocamos a nossa dependência nessas fraquezas. Vamos supor, uma pessoa que fuma. Por que ela fuma? Porque ela colocou a dependência emocional dela no cigarro. Então, a hora que ela fuma, que o cérebro dela recebe aquela substância, ele sente prazer. Ele sente satisfação, ele sente alívio. Então, ela tem que desejar querer sair daquele lugar, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu oro tanto para ser liberta do cigarro, mas você quer? Você quer mesmo de todo o seu ser, de todo o seu coração? Não importa o processo de abstinência, o que você vai sentir ao ficar sem o cigarro, você quer realmente ser liberta dele, né? Porque tem que querer. Todos os processos da nossa vida se resumem em decisão, no querer, no posicionamento, né? Nós temos que termos autorresponsabilidade. Não adianta querer pôr sobre o outro, querer que o outro faça aquilo para você, sempre que cabe você tomar um posicionamento, uma decisão e fazer. Vamos terminar aqui a nossa leiturinha. Muitas vezes nos esquecemos de que a palavra garante que o Senhor nos livra de toda obra maligna e nos levará a salvo para seu reino celestial. Quando deixamos de recorrer ao Senhor, nos tornamos presas fáceis dos nossos desejos e das mentiras de Satanás, para nos afastar do caminho de Deus, que Deus preparou para nós. Quando, porém, temos o coração alinhado ao do Pai, experimentamos a libertação. Né? Isso que eu falei, tem que haver um desejo, você tem que alinhar o seu coração com Deus, você tem que falar, Deus, não importa o preço que eu vou pagar para ser liberto, porque tem um preço, como eu coloquei aqui, citei o vício do cigarro. A pessoa que fuma anos, 10, 20, 30 anos fumando, um dia que ela ficar sem o cigarro, ela vai sentir dor de cabeça, ela vai dar enjoo, o corpo dela vai manifestar a falta daquela substância. Mas se ela tiver convicção dentro dela fala, Deus, o meu corpo não tem vontade e o meu espírito e a minha alma deseja essa libertação. Então não importa o processo, ela vai enfrentar, ela vai passar e vai ser liberta, entendeu? Então tem que haver uma disposição do seu coração para que haja libertação, para que você vença. E deixa eu te falar, tudo é um processo. Algumas pessoas têm um domínio próprio tão grande que ela acorda e fala, a partir de hoje eu não fumo mais, e não fuma. Não fumo. Mas outras pessoas são mais fracas, então ela precisa de um processo para ser liberta do cigarro. Assim como qualquer fraqueza, você precisa entrar num processo, mas desde que você entre nesse processo com convicção, foi para a liberdade que Jesus me libertou e eu vou andar nessa liberdade. Aí o processo ele se torna mais leve, mais fácil. Mas deseje ser liberto. Deseje entrar em liberdade. É o desejo de Deus. Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, não morra, não fica preso, mas tenha vida eterna. Jesus veio para desfazer toda a obra do inferno na nossa vida. Ele veio e tudo que ele operou, todo o processo que ele passou na cruz, foi para que nós andássemos em liberdade. Mas Deus deu para a gente também o livre arbítrio. É decisão sua andar em liberdade. É decisão sua se posicionar na liberdade. Não importa qual seja a sua fraqueza. Seja ela de ordem emocional, vício, seja ela de ordem sexual. Não sei qual é a ordem, não sei aonde você está preso. Mas deseje ser livre. Já é o começo da liberdade. Só de você desejar a liberdade,
você já está dando um grande passo. Segundo, seja transparente, seja sincero, sem cera, sem máscara. Se você entrar na presença de Deus sem máscara, sem tentar fingir, sem tentar camuflar, Deus também tem mais liberdade para agir na sua vida, né? E Ele vai te levar para esse lugar de liberdade. Como eu li aqui, Davi fala, né? Ele não se cansava de orar e clamar. Não se canse. A partir do momento em que você desejar ser livre, não se canse de orar e clamar. Você vai ter recaídas, você vai ter fraquezas, mas o poder de Deus se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Se você cair, levanta, porque a Bíblia fala assim, ó, lembra onde caís, arrependa, não é remorso, porque o remorso, ele te causa dor, condenação, e a hora que a fraqueza vem, você cai de novo, mas busque arrependimento. O arrependimento te faz abrir mão daquilo, né? Então, quando cair, arrepende, lembra onde cair e volta no mesmo processo. Não importa quantas vezes você vai voltar no início do processo, só não desista. Só não desista dos seus processos de libertação. Essa é a nossa palavra de hoje. Vamos orar. Eu creio que Deus está liberando agora essa unção poderosa de libertação. Se você tem fé, se você está aí na sua casa, se você pode orar e verbalizar as suas fraquezas, verbalize agora, fale, peça luz. Peça luz, Jesus, tu és a luz, então vem agora com a luz aonde eu estou fraco, e você vai falar o nome da sua fraqueza, verbalizar a sua fraqueza, para que a luz entre nesse lugar e você venha provar da libertação, do doce amor de Jesus, porque na cruz do Calvário ele foi preso para que nós andássemos em liberdade. Amém, Jesus. Pai, nesse momento, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero me achegar a Ti. Nós queremos nos achegar a Ti, Senhor, com muita alegria pela Tua palavra. A Tua palavra que é viva e eficaz, poderosa em Deus, para nos libertar, para nos curar, para nos sarar. Foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu declaro liberdade nessa tarde. Senhor, entra onde nós estamos fracos, entra onde o inimigo tem prevalecido, não importa qual seja a fraqueza, Pai, se for vício, se for o adultério, prostituição, procrastinação, meu Deus, não importa qual seja a fraqueza, Pai, que o Senhor entre, que o Senhor seja luz nessa área, Pai, que o Senhor tenha liberdade de operar, limpando, restaurando, libertando, curando, renovando as emoções dessa pessoa. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro ser livre pelo poder de Deus, ser livre em nome de Jesus, ó Pai. E eu te agradeço e eu te louvo, crendo, Jesus, que essas palavras não voltarão vazias, mas produzirão frutos a 100 por 1 na vida de cada pessoa onde essa palavra chegar. Amém, amém e graças a Deus. Lembrando, não esqueça de curtir o vídeo, não esqueça de deixar seu comentário. Comenta aí, vamos desenvolver um relacionamento mais próximo ao ouvir essa palavra ou qualquer outro vídeo. Deixa lá nos comentários aonde te tocou, aonde essa palavra foi luz na sua escuridão nesse dia de hoje, tá? Beijo e até o próximo vídeo.